Isso é tecnologia para a vida. Olá, eu sou Joelma Dvoranovski e hoje estou com mais um Insegurança em Pauta, com um convidado muito especial. Ele é pesquisador de segurança ambiental, educacional, ele tem um currículo surpreendente. O meu novo amigo, que eu conheci hoje também, o Coronel Ferraz. Coronel Ferraz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelma. Estou à disposição. O que precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. E também aqui ao meu lado, João Pedro Neto, o meu sempre amigo português que veio ajudar aqui para enriquecer o nosso programa. Tudo bom, João? Muito obrigado. Mais uma vez, Coronel. Satisfação. Coronel, a sua especialidade é a parte de incêndio. Olha, segurança e incêndio. Mas eu já vi que temos várias coisas para a gente mostrar aqui que eu achei de suma importância. Eu tenho hoje, Joelma, eu fiquei 37 anos na corporação, entrei muito garoto. 37 anos. Nossa. Exatamente, mas eu também sou formado, sou advogado, sou engenheiro, sou mestre em educação, e a minha área de pesquisa há mais de 30 anos é acidentes. E hoje, efetivamente, há 9 anos, eu tenho uma empresa de consultoria na área de incêndio que eu atuo no Brasil inteiro, na área de regulação. Hoje, qualquer empresa ela precisa do auto e vistoria do bombeiro. Projetos, laudos, cursos. Eu envolvo tudo isso, eu trabalho com empresas bastante conhecidas. AVCB, né? AVCB, Auto e Vistoria do Bombeiro. Então, hoje é a minha área, mas eu sou um pesquisador. E o que você recebeu aí é um programa de educação. Então, não sei se eu começo com o programa de educação ou com esse livro que eu achei super interessante, esse livro aqui, sobre diversos tipos de acidentes. E eu até estava comentando aqui nos bastidores que uma vez eu fui chamada para fazer um programa, falar sobre segurança, e era segurança sobre o que a gente faz com os produtos de limpeza na casa para evitar que as crianças se intoxiquem, né? E esse é um livro bacana porque ele fala sobre diversos acidentes. Ele é um guia. Conta um pouquinho para a gente desse livro. Ele é um guia de prevenção de acidentes, né? Os acidentes eles estão presentes na vida do brasileiro de uma forma muito significativa. Acidente no Brasil é um problema de saúde pública. Ele representa 4% do PIB. 4%? 4% do PIB. Eu estava conversando antes de entrar com a sua colaboradora e disse que, por exemplo, 45 mil pessoas morrem no trânsito todo ano. E 60% são crianças entre 0 e 10 anos. Estou dando apenas um item de acidentes. Acidente é um problema seríssimo, não existe políticas públicas, não existe programas, exatamente isso que eu criei. Eu criei um programa de educação. Então, eu trabalho a prevenção. Acidente no Brasil, ele é tido como uma obra divina, foi Deus que quis, tinha que acontecer. Esse ato de resignar-se e aceitar aquele acidente como um fatalismo. Vocês devem ter ouvido, nosso telespectador deve ter ouvido isso. Inclusive de governadores, pessoas com renome. Foi uma fatalidade. Fatalidade se atribui o fatalismo a algo que você não compreende. E o acidente, ele tem uma compreensão. O acidente nunca é um item por si só. Ele é um conjunto de fatores. Quer dizer que a Boate Kiss, que a gente vai conversar, onde 220 jovens morreram, aquilo foi um conjunto de fatores que fez com que aquilo acontecesse. Anos atrás, um acidente da TAM, onde 200 pessoas morreram, um conjunto de fatores contribuiu para isso. Então, os acidentes eles estão presentes na nossa vida, desde a história da humanidade. Então, a exemplo de incêndio, que é também um tipo de agravante que pode levar aos acidentes de uma forma muito drástica, mas nunca você atribuiu ao acidente a uma fatalidade, e sim uma possível tragédia. Então, tragédia. Mas isso tem uma explicação que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Eu quero saber tudo, mas olha, esse livro eu achei muito interessante. Por que nós falamos... Isso foi a hora dele, né? Foi atravessar a rua, não olhou e morreu atropelado. Foi a hora dele, tinha que acontecer. Esse papo, que é muito péssimo, né? Isso é fruto de anos e anos de uma leitura muito ruim, que foi plantada. Leite com manga faz mal?
Não, porque eram os senhores feudais que as pessoas que não queriam que os escravos, os funcionários, as fazendas comessem a manga, não é? Não comesse, tomasse o leite. Tomasse o leite da vaca. E a vaca né? a manga era abundante. Estendia a mão, pegava, aí ele plantou aquilo lá. Que não podia tomar o leite. Para não consumir a produção, né? Muito bem, Joelma, parabéns. Eu vou ler todo esse livro aqui, ó. Essa é apenas uma comparação para explicar. Que é o termo que nós temos um companheiro aqui lusitano, que Portugal, eu sou baiano de nascimento, aliás, Salvador é uma réplica sem dúvida alguma. de lá, né? Lá. E por que nós falamos foi a hora dele, tinha que acontecer, nos resignarmos a um acidente? Isso também tem uma explicação, que é dos Conta capítulos da minha tese de mestrado. O catequizador lá atrás, para ter a devoção, os jesuítas, né, que catequizavam os índios e os negros, quando ele se acidentava, ele atribuía aquilo porque ele não queria os acompanhar na catequese, né? Deus quis castigá-lo, foi Deus que quis, foi Deus que quis. E isso se replicou verbalmente com a imprensa, isso se dissimou, ou seja, até hoje, nos usos e costumes, nós atribuímos os acidentes a uma obra divina, como Deus que quisesse os acidentes. E Deus não quer os acidentes. O acidente ele é um fenômeno plenamente previsível. Jamais pode ser atribuído a um fatalismo. Então, quando a gente ouve uma autoridade ou intelectual falando que foi uma fatalidade, quer dizer que os problemas de Minas Gerais, esses desabamentos, e há 3 anos atrás, das minas, aquilo foi fatalismo? Não, aquilo foi uma tragédia anunciada. Claro. Como tudo, sempre. E a sociedade, o mundo, ele é cíclico, né? E a natureza cobra também esses comportamentos. Mas, basicamente, por aí. Mas mesmo em casa, agora que falamos nisto, é muito pouco o trabalho feito acerca da prevenção em casa. Por exemplo, colocar antiderrapante no duche, não é? Ou seja, a banheira, por exemplo, que em Portugal se usa muito, é um causador enorme de acidentes. Sim. Subir em cima de um banco, não é? Talvez por ter tido um pai militar, ou seja, ele a toda a hora chamava a atenção para a questão dos acidentes em casa. Então, realmente, nós ganhamos essa consciência. Mas é uma coisa realmente pouco falada, pouco trabalhada. Eu próprio, causando um acidente enorme numa empresa que nós tínhamos, que tivemos um curto-circuito, eu não sabia que no Brasil se usava água em alguns extintores, e eu peguei num extintor de água para apagar um incêndio numa caixa de eletricidade. Imagino que teria dado aquilo, por sorte, a alguém mais informado que eu, disse, não faça isso, temos aqui o extintor de líquido especial para isso, não é? Pois é. Então, realmente é pouco ou muito pouco o trabalho feito acerca da prevenção. Pouco divulgado, né? Para a gente saber o Essa é a minha preocupação, porque o acidente, ele acontece no ambiente aqui que nós estamos. Ele está no estúdio, a sua cadeira quebra, você pode cair e se machucar gravemente. Ele acontece no ir e vir, na sua casa, no trânsito, no carro, no metrô. O acidente acontece num local chamado ambiente. Ele acontece num determinado horário do tempo, dentro do período das 24 horas. 90% dos acidentes urbanos de trânsito acontecem 5 minutos antes ou depois que você saiu de casa. Só um exemplo para contextualizar. E o acidente acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Claro. Esses 3 elementos comungados, pode acontecer o acidente. E o que é para o telespectador entender, né, Joelma, que nós estamos conversando? O acidente é desde um cortinho no dedo, a perda de uma mão, de uma perna, a morte individualizada ou a morte coletiva. E os números são monstruosos. E a história da humanidade, sempre, você falou sobre afogamento em banheiras. Crianças de 1 a 4 anos, estão sujeitas. Meu querido, foi bom você estar aqui. E nós vivemos, Joelma, num país com 210 milhões de pessoas, não é isso? 150 milhões de pessoas são pobres e miseráveis. O que eu estou dizendo para você, telespectador, para vocês dois? O ambiente dessas pessoas colabora significativamente. Nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, mais de 22 milhões, de 6 a 7 milhões moram em comunidades,
1 milhão mora em cortiços, 40 mil pessoas moram nas ruas. Daqueles 150 milhões de brasileiros pobres e miseráveis. Fala-se em 40 milhões de pessoas em estado de miséria, ausência total de tudo. Estava conversando com a menina, também no bastidores, a sua funcionária, a senhora da limpeza. Ela chega aqui às 7, ela tem que sair, por exemplo, 4 horas da manhã na periferia e ela deixa suas crianças presas. As 4 criancinhas que ela tem e a mais velha de 9, com o pressuposto que elas estão seguras, atribuindo àquela criança responsabilidades que ela não tem. E a gente assiste todo esse universo. Então, a minha preocupação, e por isso que eu criei esse programa educacional, é trabalhar com a educação preventiva. Você criar situações comportamentais, porque o acidente ele é fruto do mau comportamento. Você deu um outro ponto muito legal, toda casa ela precisa ser adaptada ao público que você tem. Claro. 70% dos acidentes com idosos, Joelma, eu sou um homem de 64 anos. Não parece. Aos 60 eu fui carimbado como idoso. Está então, longe disso, né, que acontece? O idoso adquire uma doença chamada quedofobia, medo de cair. 70% das mortes de idosos em ambiente hospitalar tem como causa um acidente. Aquele idoso que é super ativo, cai e se machuca, quebra a bacia nessas calçadas maravilhosas da cidade de São Paulo. Principalmente agora com a máscara, que nós perdemos a visão para baixo. Além da visão, o idoso perde um conjunto de outros sentidos de mobilidade, claro. De visão, força. De uma força, exatamente. Então, os acidentes eles se agravam. 70% das mortes de idosos tem como causa um acidente. Aquele idoso que era altamente produtivo, se acidentou, fraturando a bacia, e fica alguns dias no hospital e o restante em casa. A autoestima dele vai lá para baixo, ele fica suscetível a uma pneumonia, morreu de pneumonia. O que literalmente causou a morte desse idoso? A queda. A queda. Então, são assuntos muito, muito importantes. Mas nós somos uma sociedade muito hipócrita, Joelma. Né? Nós não temos políticas públicas voltadas para isso, os números são exorbitantes. Fatos, efetivamente, nós só lidamos com, durante uma semana, fatos que são coletivos, como os acidentes da TAM, Boate Kiss, as 39 pessoas as pessoas que morreram soterradas. Há pouco tempo, 32 pessoas morreram numa caverna, num curso de bombeiro de salvamento. Então, pessoas que se perdem na mar, e aí segue. E por isso que é importante, né, a gente conversar sobre esses afogamento, assuntos. Afogamento que é, salvo erro, era das principais causas. Nós temos uma política nós temos 400 quilômetros da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de praias praticadas para o banho, né? Nós temos mais de 8 milhões de praias na nossa costa, a costa brasileira, que é fantástico. O Corpo de Bombeiros, de novembro a março, tem uma política de contratar mais de 6 mil salva-vidas. Todos e eles outro dia saiu um negócio que é de emocionar. Você falou seu nome, me perdoa. João. Um resgate com moto aquática. Deve ter passado, com certeza, no seu programa, até para ilustrar, nós estamos falando sobre isso. E em 25 segundos ele salvou 3 crianças, distantes uma da outra, se afogando através da moto. Uma técnica, um profissionalismo que não tem igual. E afogamento em casa também, nas uma criança piscinas. pode se afogar em 4 dedos de água, no vaso sanitário, na bacia, daquelas pessoas pobres, naquele balde que ela emborca, porque a cabeça da criança... Mais pesada, né? Ela representa de 1/3 a 1/4, às vezes, até 1 ano de idade. Então, ela não está no período de engatinhar, então ela está lá a mãe, né? Eu tenho uma palestra que chama sobre a história da vida. Todos nós temos uma história muito parecida. Nós nascemos, fomos bebês e chegamos aqui. Mas as estatísticas provam que isso não acontece. Daí os dados que eu dei, das 45 mil pessoas que morrem no trânsito, 21 mil são crianças de 0 a 10 anos.
Mas acho que é importante a gente estar discutindo isso e trazendo à Sem tona dúvida. para a consciência de toda a população, né? Que a gente tem que se preocupar e se prevenir. Sim, é uma Contra provocação os o tempo acidentes. inteiro. E eu quero saber sobre esse projeto aqui, super bacana, educacional, uma prevenção de acidentes e primeiros socorros. Olha, Joelma, eu sou meio louco, acho que todo... Vamos abrir aqui, super Eu sou um incrível. pesquisador, né? Nosso Eu tenho mestrado em educação, aqui para cá. além de segurança pública. Esse é um programa que eu coloco no Brasil inteiro, já foi para a África. E ele ensina crianças de quantos? De 4, ou seja, do infantil ao ensino superior. Tem aqui O que é importante os colocar, bombeiros. tem várias outras ferramentas aí. Esse kit é da família. Ah. Eu criei um programa de educação para E a criança vai montando, para tudo diminuir, isso aqui é montadinho. Você sabe que tem previsibilidade na Lei de Diretrizes e Bases de Educação para a Saúde? Não. A Lei de Diretrizes e Bases é a lei que regula o É ensino. super bacana para montar. É a lei que regula o ensino do infantil ao ensino superior. E tem 8 temas chamados temas transversais. DST, AIDS, meio ambiente, Código Civil, educação para a saúde. Educação para a saúde é desde lavar as mãos adequadamente, sentar-se adequadamente, e um programa completo como esse. Então, esse é um programa que eu fiz todo um trabalho de pesquisa, é minha tese de mestrado lá atrás. Que lindo trabalho. Eu gastei hein? mais de $1 milhão, né? Concebi, produzi, patenteei, registrei. E eu vendo esse programa para vários estados, estou negociando com a Bahia, várias cidades aqui de São Paulo. E a toda hora a gente retoma isso, porque como ele acontece? E é uma economia para o Estado, não é? 4% do PIB, não sai investimento. Você já deve ter ouvido na Lei de Pareto, né? Já. Lei de Pareto, é importante o nosso telespectador, Joelma. Lei de Pareto é o seguinte, vamos ser simplista. Eu tenho os 10 mais significativos acidentes no Brasil. Um exemplo. Se eu trabalhar 60, 70 desses acidentes, eu diminuo em quase 100% os acidentes. Então, eu trabalho muito isso. E só que nós, Joelma, nós vivemos num país que é um continente, com muitas diferenças topográficas, financeiras, econômicas, né? A topografia do Brasil é um negócio seríssimo. Você disse sobre afogamento. Se você tem um município com muitas lagoas e muitas represas, alto índice de afogamento. Claro. Você tem rodovias que cortam, alto índice de atropelamento. Há anos atrás teve um problema seríssimo. E tem todo um trabalho de prevenção que pode ser feito à volta disso. Né? Através de pesquisa. Claro. Você pode agregar valor. Esse material ele pode ser todo personalizado, com as características do município, da cidade. Eu capacito o professor em 12 horas aulas, de forma coletiva ou de forma individualizada, escola por escola, em 12 horas aulas. Existe um programa metodológico que ele aplica aquele programa para o aluno. Com esse material. Com esse material, e o aluno replica isso para a família. A família, João, é o local aonde vai chegar o conhecimento. Não, e onde vai por fazer exemplo, a diferença, falou né? da Bahia. Uma semente. A Bahia tem um problema ali grave, que é aquela estrada do coco, que sai da cidade, não é? Sai do aeroporto, por exemplo, e vai para a Praia do Forte. O índice de atropelamento ali é enorme, porque são vilarejos, não é? São vilas, são aldeias, são, enfim, algumas maiores, que são cruzadas por uma estrada, que é a Estrada do Coco, onde os carros circulam a 120, 130. Aquilo já teve aqui em São Paulo, quem vai para Peruíbe, aquela estrada, a estrada Pedro Tax, num passado recente, ela não tinha isolamento. Quando você tem pista dupla, com grade rail, que é o proteção, caso, você diminui significativamente. Claro. Fechamento para que as pessoas obrigatoriamente utilizem passarelas. E aí segue, né? Ele conhece Salvador, aquilo é um paraíso, né? É um paraíso, é magnífico. Eu também sou fã de Salvador. Eu passei muitos anos ali férias, mas sempre me preocupava aquela estrada, principalmente não só as pessoas a cruzar, mas os animais. Ô João, nós vamos aí para a periferia de São Paulo. Quem é que anda nas calçadas? Fala para mim, Joel. É verdade. Ninguém anda nas calçadas. Na periferia, ninguém usa capacete. E aí segue.
Nós somos uma sociedade realmente precisa de muito processo educacional. Então, esse programa, fantástico, ele envolve incrível. a capacitação do professor, dos agentes que trabalham na escola, os professores aplicam o programa e o aluno replica isso para a família. Só que todo ano, o aluno terá novas aulas. Teve no primeiro, ele terá no segundo novas ferramentas, novo conteúdo. Então, será um pequeno. E o que muda aqui é a linguagem. Então, eu vou falar sobre acidente doméstico, Joelma. Eu posso falar com a linguagem compatível ao público de 7 anos, posso falar para o adulto, que vai compreender de uma forma diferente. Não, e eu estou vendo aqui que tem sobre incêndio, sobre mordidas de animais, de escorpião, de cobra, cigarro, querosene, que criança gosta muito de brincar, porque né? acontece, ou seja, vi aqui o escorpião, o filho de um advogado da nossa empresa, com uma casa boa, tudo, e foi picado por um escorpião dentro de casa. Pois é. E só não faleceu porque o pai tinha algumas noções do que é que deveria fazer, de primeiros socorros e tudo mais, e imediatamente tomaram as medidas para... Olha, o problema no Brasil é que nós só tomamos providências quando somos acometidos. Exatamente. Então, o que precisa existir políticas públicas para chegar aos mais necessitados. E através de um processo educacional, isso gerar uma rotina de procedimentos. Isso aqui é uma miséria em relação a tipo de custos. Então, você vai ter a valorização do professor que não tem isso. Claro. Você vai levar para o aluno uma situação apaixonante, que ele vai levar e vai cobrar comportamento dos pais. Criança nasce para aprender corretamente. O que faz o adulto? Desvirtua. Tudo. E os acidentes, então eu estava falando sobre Pareto. Quando você trabalha 60%, 70% disso, você vai a quase... reduzindo a zero a possibilidade dos acidentes acontecerem. E os números são monstruosos. São muitos, são muitos. Coronel Ferraz, eu queria falar um pouquinho sobre os museus no Brasil. Qual é a situação, né, depois de tantas coisas que aconteceram aí com os nossos museus, qual é a real situação dos museus no Brasil? Joelma, você deve estar fazendo referência à questão de anos atrás, o Museu da Língua Portuguesa, né? Onde, infelizmente, pegou fogo, um patrimônio de mais de 200 anos, né? E teve a morte de um bombeiro civil. Olha, particularmente eu falo com bastante propriedade, porque eu sou apaixonado pela área cultural. Tenho amigos na área cultural, Emanuel Araújo, que ficou 10 anos na Pinacoteca e colocou a Pinacoteca no cenário internacional, e depois nós criamos, eu sou conselheiro, criamos também o Museu Afro-Brasil, lá dentro do Ibirapuera. É um museu fantástico, de mais de 11 mil metros quadrados. E eu dou consultoria também para o Museu de Arte Sacra, que tem mais de 300 anos. O museu tem 50 anos, mas usando as instalações ali na Avenida Tiradentes, que são instalações de mais de 300 anos. E, recentemente, eu fiz o plano de abandono do Museu do Futebol, ali no campus, Alcântara Machado, no Pacaembu, né? Então, fiz o plano de abandono lá dia 17 agora de dezembro. Os museus foram bastante, principalmente nesse período da pandemia, eles vivem o mesmo processo de retomada da segurança, a exemplo de toda a sociedade brasileira, né? Eles também têm que atender à norma que regula as exigências, que no Estado de São Paulo, Joelma, nós temos um decreto em 2018. Só que essa história é longa. Mês de fevereiro, que nós estamos vivendo agora, 72 incêndio Andraus, e 72 Andraus e 74 Joelma. Vocês acreditam que até essa data nós não tínhamos um código de obras? O código de obras foi... Não! Podia ser construído da maneira que quisesse. O conceito do arquiteto era dentro do arquitetônico, do belo. Ramos Azevedo é nosso grande exemplo. O conceito de segurança não existia. Muito pouco. Muito pouco. Aí, em 75, foi aprovado o Código de Obras. Só que o bombeiro, ele já existe há muitos anos, né? Nós temos aí 150 anos de Corpo de Bombeiros. Nós já usamos as legislações internacionais antes daquela data, de 72, 74. Legislações portuguesas, legislações americanas, alemãs, francesas.
E em 83 criamos o primeiro decreto. E aí vem 93, 96, 2001, 2011 e agora 2018 nós temos um Código de Incêndio. É uma legislação estadual que suplanta as exigências municipais, que nós temos que trabalhar em comum acordo. E cada estado tem a sua legislação. Hoje nós temos um código. E todas as edificações, quer sejam museus, quer sejam empresas, quer sejam repartições públicas, edificações mistas, comércio, elas têm que ter o auto de vistoria do bombeiro, que é um documento que permite com que aquela edificação viabilize o alvará de funcionamento e o habite-se. Então, nós temos exigências, mas nós não temos toda uma gama de fiscalização e uma cultura preventiva, né? Nós não devemos fazer essas obrigações, né, só para atender a norma. Pela obrigatoriedade, mas sim por um conceito de preservação da vida. E os museus, eles estão dentro desse mesmo arcabouço. Eles têm que ter o AVCB, eles têm que ter as exigências para serem e terem a continuidade da sua funcionalidade. Eu dou suporte também para isso. Eu fico muito feliz que ali os meus interesses da arte, que eu sou apaixonado, das amizades que eu tenho, e aplicar um conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem. A gente saberia dizer quantos % dos museus no estado de São Paulo estão adaptados já a essa norma? Olha, ele precisa. Então, eu vou ser incisivo. Se eu chegar e falar para você um número, quantificar isso, não teria. Talvez o próprio bombeiro não teria. Uma cidadezinha de não sei aonde vai criar um museu. Para ela criar o museu, ela tem que atender a norma. Pode funcionar temporariamente? Teoricamente, sim. Não com a autorização do bombeiro. Hoje não existe procedimentos, como era de 20, 30 anos atrás, onde o bombeiro dava uma concessão para 180 dias, 3 meses, você regularizar. Hoje, não mais. Então, ele tem que atender. Eu tive recentemente na cidade de Itu, acompanhando o Museu de Arte Sacra, que vão fazer lá, num prédio de mais de 200 anos, um museu. E aí tem que fazer projeto, tem que adequar as instalações, fazer tudo como manda o figurino. Então, nós fizemos isso com a Pinacoteca, eu fiz isso com o Museu de Arte Sacra, todos os museus, o museu hoje da língua portuguesa. O Ipiranga também está reformado. O Ipiranga, né? Você vê, o Ipiranga é uma coisa maravilhosa, que é federal, verba federal, com gestão da Universidade Pública de São Paulo, a USP. Então, ali já vai ser inaugurado agora dos 200 anos da nossa independência. Seria caso de aumentar a fiscalização? Olha, nós temos uma fiscalização muito efetiva. Só que não temos temos muita demanda e não temos pessoal para executar. Não tem. Isso aí é uma estrada muito longa, né? Nós trabalhamos quase como com a obrigatoriedade. Você quer funcionar direitinho? Você quer participar de licitação? Você quer ter o alvará de funcionamento? Você tem que ter o AVCB ou o certificado de licença do bombeiro. Só que antes de 2018, nós não podíamos ir. Nós éramos só quando somos solicitados por um sinistro ou por uma denúncia. Hoje o bombeiro pode ir de livre e espontânea vontade. Eu quero sair um pouquinho dos museus e passar para a parte de segurança das boates, né? Que como a gente falou no começo, o que aconteceu ali na Boate Kiss? O que não tinha nada, nenhuma norma? Olha, boate é outra coisa. Claro. Todo ambiente público coletivo, os AVCBs, o auto de vistoria do bombeiro, eles têm validade de 1 a 5 anos. Clubes, boates, casa de eventos, 1 ano. Aquilo ali foi um ato criminoso que demorou anos para responsabilizar alguém. 9 sócios, aqueles jovens. Você imagina uma cidade com 68 mil habitantes, 60 mil habitantes, Santa Maria, e 28 mil estudantes universitários, que procuram, no final de tarde, um local para se divertir. E foram colocados numa gaiola, um verdadeiro curral. Era um quadrado, onde tinha delimitações que nem um curral, para as pessoas passarem numa saída de 55 centímetros.
sem sinalização, sem rota de fuga, sem equipamento, sem pessoas capacitadas para utilizar. Só que isso é interessante. Eu tenho um vídeo, que depois eu posso até mandar, de uma boate em 83 que aconteceu em Londres, chamada Station, onde 140 pessoas morreram do mesmo jeito. A história, ela se repete. Tinha uma pessoa filmando, um cara fez a utilização do material pirofórico, porque existe o frio e o quente, um teto muito baixo, foi isso que aconteceu em Santa Maria. Começou um princípio de incêndio, só que tinha, na Boate Station, lá em Londres, tinha um cara filmando, aí ele começa a se afastar. O alarme soa, 40 segundos depois, em 1 minuto e meio, João, tudo estava tomado e as pessoas desmaiam. Elas morrem por asfixia e por calor irradiado. Não pela ação direta do fogo, calor irradiado. Então, e pisoteadas, perdão. Ali no caso da Boate Kiss, falhou o quê? Falhou, ou seja, a adequação do espaço a normas... Não, ela não tinha esse conjunto de fatores que eu te falei. Foi primeiro usado um artefato por uma banda que não poderia. 2, não tinha equipamentos. Quais são os equipamentos numa boate? Por exemplo, extintor, se ela tiver mais de 750 metros, hidrante, detectores, sinalização de rota de fuga, nada. E ainda o rapaz desligou e nem o som, pessoas habilitadas não... e nem pessoas habilitadas para utilizar os equipamentos. Outra coisa que eu chamo a população, Joel, se você me permite, nós passamos pelo extintor, nem conversamos com ele, né? E lá tem 4 frases. É só a gente ler como usar aquele equipamento. Então, esses fatores que fazem com que o acidente aconteça, João. Claro. Não é o único fator. Claro, e as pessoas, elas estavam desincumbidas. Você imagina o jovem, o agente. A gente vai num restaurante, você não está preocupado com isso. Claro. Você vai num evento, você vai num clube, né? Você não está preocupado. Sim, ver a rota de fuga, se tem exatamente. hidrantes. Nós vamos em repartições públicas, nós vamos em clubes, não é isso? Nós não estamos preocupados com isso, porque nós acreditamos que aquilo está sendo feito. Mas o homem, o ser humano, é um bicho muito, muito irresponsável, né? Mas por demais. E não foram. Aí vive-se uma comoção. As pessoas são responsáveis. Já tinha que ter sido responsável. O crime de trânsito no Brasil, João, é brincadeira. Pessoal... Hoje ninguém é punido no Brasil. Não existe punição. E no caso da boate, eu acho que, assim, uma percepção minha, que pouco foi feito depois disso. Como, por exemplo, sei lá, colocar na entrada de cada boate, como nós temos no avião. Né? Quando nós nos sentamos no avião, temos normas de segurança em relação ao avião. Talvez na entrada das boates devesse estar as normas de segurança daquela onde estão as saídas de emergência, para a pessoa que entra ter a consciência do que ela deve. Mas isso vai ter não um sei, mínimo, digo eu, vai ter um mínimo de absorção dessa colocação sua se houver um processo educacional. Claro. Se não houver um processo educacional... Porque nós entramos no avião e nós, sim, somos informados onde é que nós são as saídas de informados. emergência. Sem querer, né? Às vezes a pessoa não está nem aí, Quais mas a informação ela é dada. A informação é dada. Temos alguma coisa, talvez passasse por aí, não sei. A Boate Kiss, naquela oportunidade, houve uma discussão para criar uma norma federal, lembra disso? Era até na época do governo Dilma, vamos criar uma lei federal. Mentira! Nós vivemos situações e fatos que vira-se a página toda semana sobre novos fatos, né? Essas situações de desabamento e moronamento são cíclicos nos períodos de chuva. Foi assim no Rio de Janeiro, Minas já teve isso. Aqui em São Paulo também. Tivemos aí a questão de 15 dias no sul da Bahia e na região sudoeste de Minas Gerais, e aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, em Budas Artes, onde áreas que são ocupadas pela ausência do Estado, a ausência da prefeitura. A prefeitura é responsável pelo que acontece. Ela tem responsabilidade. Isso é pouco atribuído, João, no Brasil. Não existe a punição. A punição é para quando a prevenção ela não aconteceu. Alguém tem que ser responsabilizado. Claro. E não existe isso. Aqueles jovens queriam uma vida inteira
Uma vida inteira. Olha o acidente. Vou exemplificar o acidente da TAM, onde 200 pessoas morreram. Pista curta, aeronave pesada, dia chuvoso e manobra irregular do piloto. Claro, conjugação de fatores. Conjugação de fatores. E aí segue o texto. Todo acidente é dessa forma. Você vai no laguinho, está muito quente, aí você tira o colete. O desmoronamento lá em Minas, Exatamente. como é o nome do local? Capitólio? Capitólio. Ali a ausência do munícipe, a ausência do poder público. Você imagine paredões de 70 metros. Chovendo como estava chovendo em Minas. Não existia uma delimitação com corda para barcos não se aproximarem. Isso é um exemplo. Claro. Que não pode se aproximar, porque há o risco do desabamento dessas estruturas que são terrenos frágeis por infiltração de água, por um período chuvoso. Entrou-se num barco, colete. Desculpe, telespectador, eu me envolvo. Não, mas tem que Ele envolver. fica... Eu me emociono, eu compro a briga. Eu estou me segurando, viu, Joel? Então, entrou num barco, tem que pôr colete. Claro. Não importa se está Não calor. pode ter bebida. Simples assim. E lá um conjunto de fatores fez com que aquilo aconteceu. Um conjunto de fatores. Claro. Como dias antes, 32 pessoas levadas por uma empresa entraram numa caverna, curso de bombeiro, de salvamento, olha só. A própria empresa, os donos mataram o próprio filho. Com chovendo pra caramba, isso e aquilo, desmoronou tudo lá. Outro fato recente que a sua produtora deve procurar para colocar, enriquecer. O coach. Não teve um coach que levou não sei quantas pessoas para um pico? Olha, para se superar, João. Olha só. Essa eu não vi. Nossa, isso foi divulgado no mundo inteiro, João. Um coach fez a sua cabeça, olha só, João. Fez a sua cabeça e falou, ó, você vai superar todos, vamos para um pico de não sei quantos mil metros quadrados e vamos subir, vamos vencer todos esses desafios. Esse cara quase matou todas as pessoas lá. Ele tem que ser responsabilizado. O Ministério Público tem que mover uma ação gravíssima. E as pessoas acordarem para isso. Eu acho que o que falta, né, é um pouco dessa consciência das pessoas, de se precaver com aquilo que... Porque se a gente entra num barco e não coloca o colete salva-vidas porque está calor, a gente está correndo risco, né? Então... É haver essa responsabilização também. Ou seja, eu acho que falta muito, acontece muito nas provas desportivas também. Não é? Aconteceu naquela maratona na China, em que eles permitiram que a maratona fosse feita em condições extremas, com pessoas pouco equipadas, não é? Então, assim, mortes desnecessárias. Praticamente leigos, né? Ou seja, foram mortes desnecessárias. Uma coisa é você fazer uma maratona com pessoas com a exigência curricular, com o currículo de terem participado em vários locais. Eles até tinham, mas eles permitiram que eles fizessem a prova sem equipamento. E faltou necessário. Monitoração, Claro. né? Hoje você tem monitoração nos pontos, pela eletrônica, por drone, você tem monitoração de tudo. Claro. E até de clima, não é? Ou seja, eles Tá sabiam, frio, né? né? E ter coragem, precisa ter. A gente tem uma expressão aqui, culhão roxo. Eu estou entre mulheres, mas é uma expressão muito forte. É como alguns palavrões, né? Não tem coisa melhor para você expressar um sentimento quando você solta um palavrão. Claro que eu não vou fazer isso. Eu estou dizendo que precisa ter pessoas que tenham atitudes. Claro, para tomar atitudes de reação e dizer não. Por exemplo, um barqueiro de uma lancha. E a gente faz passeios, né? Claro. Você foi para Salvador e só faltam obrigar o piloto a tomar cerveja. Não é assim? É, exatamente. Eu tive num passeio lá que a mulher, ao invés de sair pela frente do barco, saiu atrás. Só que o motor estava ligado. Quase perde a perna. Você veja como as pessoas são inconsequentes. Falta de cuidado, né? Mas sobre os incêndios, Coronel Ferraz, eu acho que a primeira coisa, assim, principal coisa que a gente poderia falar, porque eu vou chegar em casa e vou fazer isso, é verificar
o extintor de incêndio do Aí nosso fazer uma apartamento. leiturinha. Né? Vamos simplificar o que é importante aqui para o dia a dia. Saber a diferença, por que esse é usado para tal e por que esse é usado para os outros elementos. Porque eu realmente vou fazer esse tema de casa, porque eu já passei por isso na minha casa, pegou fogo na roupa do meu namorado, numa vela que eu tinha lá, e eu não sabia o que fazer. E daí eu não sabia nem como pegar o extintor. E peguei a água da torneira e joguei. Então eu acho que o pessoal poderia entender que isso é importante, saber o que usar, né? Ali você poderia ter resolvido envolvendo ele num lençol. Não, mas foi só a roupa, não foi ele não. Foi só a roupa que pegou fogo, daí começou a pegar fogo no móvel. Não, o ambiente interno, só para vocês entenderem, o telespectador, a propagação do fogo, ela é violentíssima. Rapidamente, né? Rapidamente, porque o fogo se propaga através do contato, através da radiação, que o exemplo é o sol, né? Uhum. Quanto mais materiais, combustível você tem perto daquele fogo, mais rápido vai... e o fogo através de massas de ar quente, da convecção. Uhum. Então, o fogo tem algumas situações de propagação. E a gente tem que entender esse universo para usar a melhor forma. Está pegando fogo no latão de lixo. Você tem um latão de lixo lá fora. Qual a melhor forma de apagar o fogo? Tampando. Quando você tampa, você elimina o oxigênio que faz parte da composição do fogo. Se você joga água, você resfria o fogo. Está pegando fogo no botijão de gás. Se você fecha, você elimina o fogo da fonte de gás que alimenta aquele incêndio. Então, os equipamentos foram criados pelo homem exatamente para combater pequenos focos. Mas a história do incêndio ela é interessante. Nós estamos aí, esse programa vai para o mundo todo. Como é que a gente assistia aquele filme de faroeste, lembra? Pegando fogo no salão. Uhum. Pegava fogo no salão, montava-se uma fila de balde em balde até chegar lá no rio, né? Uhum. Nós estamos muito distante disso? Claro que não. Nós evoluímos bastante. Mas é exemplo de acidentes. Quando você concebia 20 anos atrás, um pai e uma mãe que deixou o seu filho dentro do carro. Ou um animal. Acontece muito. Muito. Então, esquece completamente. Né? A ocupação urbana, a densidade ocupacional, aumentou geometricamente a possibilidade dos acidentes acontecerem. E o homem criou mecanismos, instrumentos, ferramentas para fazer a detecção e a eliminação. Chuveiros automáticos. É um exemplo. É uma legislação que tem mais de 150 anos. E tu acha que a inteligência artificial ela vai nos ajudar nessa parte de conter o fogo? Porque, por exemplo, no nosso caso aqui, na parte de segurança, nós temos câmeras que já conseguem diagnosticar se o fogo vem, a fumaça vem de baixo ou de cima, que são algumas câmeras especiais utilizadas em fazendas, né? Fazendas de eucaliptos, por exemplo. Tu acha que a inteligência artificial ela vai ser importante no diagnóstico e na mitigação desses acidentes devido ao fogo? Não tem dúvida, né? Nós vivemos num país ainda onde a colocação do fogo, né, para queimar, para que haja a retomada do pasto, esse tipo de coisa ainda acontece. Queimar. Nós vivemos num período de estiagem de julho a outubro muito significativo. E nós vivemos um país continente, no sul, por exemplo, nós estamos lá numa seca terrível. 40 e poucos graus. E uma seca grande, no sul, olha só. Veja o quanto que nós temos que trabalhar em relação a isso. Claro que sim, minha querida. A inteligência artificial, como já acontece na produtividade do agronegócio, né? A inteligência artificial, mecanismos, instrumentos, todos usados para antecipar, por exemplo. Hoje já se sabe chuvas, já se sabe temporais, situações com dias, 15 dias de antecedência, já tem mecanismos para isso. E existe algum app para esse tipo de prevenção em condomínios? Eu não sei. Olha, existe, vou dar um exemplo. O wireless, algum tempo atrás, um sistema de detecção por wireless. Olha só, eu estava fazendo um trabalho no Banco do Brasil, aí alguém vendeu esse sistema de detecção via wireless para o banco. Aí ninguém no bombeiro sabia disso, só 2 pessoas. Existia uma discussão
para utilizar isso, porque a nossa internet já é uma porcaria. Claro. Quanto mais hoje já é adotado. Você, por exemplo, é holandês. Você está trazendo uma grande empresa para cá, vai se instalar e vai trazer toda a tecnologia de incêndio de lá para cá. Desde que ela não seja inferior à nossa, será aceito. Claro. Será muito bem-vindo. Percebe ou não? Claro. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, não tinha legislação, há algum tempo atrás, sobre estações de metrô. Hoje tem. Sobre silos. Tem 46 normas, instruções técnicas. Sobre líquidos inflamáveis, então, tem 2 legislações, que é um negócio seríssimo, né? Então, tem legislação para tudo. Tem alguns municípios na cidade de São Paulo que são mais exigentes. Por exemplo, Campinas, em Bugaçu, na região ali de Campinas, na área de sinalização, de rota de fuga. Então, tudo é muito importante. E as discussões, elas são muito importantes nesse aspecto preventivo e utilizar as ferramentas tecnológicas para uma evolução cada vez maior. E, Coronel Ferraz, qual seriam as suas dicas para a gente prevenir, né, simplesmente, assim, de uma maneira simples, para prevenção de incêndios? A gente sabe que tem detectores hoje, mas o que seria, assim, a tua principal dica? Como a gente prevenir um incêndio? Porque acontece, como aconteceu na minha casa, pode acontecer na casa de qualquer pessoa, nas escolas, né? Qual seria assim, a melhor sugestão, a sua melhor sugestão, melhor dica? Olha, a prevenção, ela deve acontecer sempre diante de todos esses aspectos que eu coloquei. A população que vai te assistir é a população mais variada possível. Então, nós estamos sujeitos a todas as situações. Quem é que iria falar que o Museu da Língua Portuguesa pegasse fogo depois de ser restaurado e que um bombeiro civil, ao tentar apagar, acabou morrendo? Que quis resolver sozinho a situação. Então, os acidentes estão aí, os incêndios estão aí. Nós temos que ter uma preocupação maior no nosso dia a dia, nos nossos ambientes, nós temos que ter uma consciência de cidadania, né? Devemos ler coisas mais efetivas que precisamos, né? Claro. Então, no seu prédio, por exemplo, que você mora, tem lá hidrantes, tem detectores, tem sinalização de rota de fuga, tem corrimão nas escadas, tem porta corta-fogo. Uma porta corta-fogo, que ela é colocada uma tramelinha lá, que existe a preguiça mental e física de empurrar a porta. Ela fica aberta efetivamente. Exatamente. O que acontece? Você perdeu o efeito da corta-fogo, que é cortar o calor e a fumaça. 9 pessoas da área de limpeza morreram no Grande Avenida procurando a escala para fugir, porque a porta lá embaixo funcionou como uma verdadeira chaminé, ela estava escancarada. Então, os acidentes estão aí. Nós temos que ter essa preocupação preventiva através de uma leitura objetiva, né? Nós temos que ter uma consciência de ler aquilo que efetivamente... você tem filhos. Uhum. Filho não é um bicho. Você não pode largar o bicho como o animal larga na floresta, sai para caçar. Ele não pode, ele vive uma total dependência de você até um determinado período. Os afogamentos, atropelamentos, agressões, quedas, traumas, tudo vai acontecer. Tem que estar sempre cuidando. Pô, né? mas aí você está me dizendo, Coronel Ferraz, você está me deixando louca. Pô, por onde que eu vou seguir? É muita informação. Não. Eu acho que começa pela primeira parte aqui da nossa conversa. Começa pela prevenção e educação. Educação é tudo. A A educação é transformadora. Se eu educo esta nova geração para estes temas, esta nova geração começa-se a preocupar. Ela ela própria cobra. Vou dar um exemplo para você, me perdoe. Eu tinha dado aula ali na Vila Mariana para um colégio Cristo Rei, 400 crianças, da primeira à nona. Tinha 2 irmãos, um menino de 9 e o garoto fortinho de 11. Eu tinha dado sobre a manobra de Heimlich. Heimlich, um médico americano, que criou uma técnica, ele morreu faz uns 2 anos. Inclusive, procura aí na internet o cara que está comendo no refeitório, ele desmaia e as pessoas na frente conseguem salvá-lo fazendo a manobra. Eu tinha dado essa aula naquele dia, Joelma. À noite, a menina, sabendo que tinha pizza no micro-ondas, se empapuçou de pizza e tá lá ela esmurrando o quarto do irmão de madrugada. O irmão via aquilo, pegou a irmã, fez a manobra, a pizza rolou lá. Os pais falaram: filha,
Por que não chamou papai e mamãe? Todo mundo chorando, aquela coisa, né? Falou, não, mamãe, eu sabia que a senhora e o papai não sabiam o que fazer. Meu irmão sabia o que fazer. Que coisa, hein? Aquilo foi uma bênção para mim, né? É uma bênção. Transformar vidas, fantástico. né? No bombeiro tem, um caminhão pode custar 2 milhões. Salvou uma vida, tá pago. E não existe preço para uma vida. Não. Então, a educação, ela é transformadora. Ela muda. Olha, Joelma, eu agradeço de coração essa oportunidade de nós conversar. Nós que agradecemos, e temos né? um Patrício, né? E eu gostaria de saber, as pessoas para lhe seguirem, entrar em contato, se o senhor quiser deixar os seus Olha, dados, eu vou deixar o meu informações. telefone, vou deixar o meu e-mail. Eu estou criando um canal, Você Vive Seguro. Não está pronto, já está salvo, mas não produzi. Eu, como tenho bastante atividade, eu preciso criar um momento e me disciplinar mais. Porque esse canal vai ser exemplo disso que a gente vai ter, você entendeu? Você viu que você revelou uma situação doméstica sua. Com certeza o João tinha isso lá. Quantos entes queridos a gente não perdeu ao longo da nossa vida? Sem compartilhar. Pessoas conhecidas que a gente perdeu e foram prematuramente. Por É acidentes. aqueles dados que eu te dei. Os acidentes estão presentes. Estão presentes cada vez geometricamente maiores. E a cada idade nós vamos aumentando e potencializando essa possibilidade. O meu e-mail vai ficar, eu estou à inteira disposição. Meu telefone ele é Zap também. Eu atendo no Brasil inteiro. A parte de regulação também na área de incêndio. Adoro cursos, dou aula de primeiros socorros. E estou à inteira disposição. Fantástico. Muito obrigada, Coronel Ferraz. Muito obrigada, João, pela presença. Muito obrigado, foi fantástico. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, hoje falando sobre a insegurança nos incêndios. E, por favor, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais e seguir também o nosso canal. E até breve! Isso é tecnologia para a vida.